Olá, hoje a gente vai mergulhar num roteiro bem prático, um passo a passo mesmo para uma reconstrução interior. Se algum momento já pintou aquela sensação de que um reset seria muito bem-vindo, essa análise de hoje explora uma rotina diária para encontrar mais harmonia e paz. Vamos lá? Pois é, essa sensação é conhecida, né? Se sentir com bloqueios, com aquela ansiedade que não passa ou com uma sobrecarga mental. O interessante é que existe um jeito bem sistemático de lidar com isso. O material que a gente vai analisar hoje propõe um caminho claro para sair desse estado. Então, o que a gente tem em mãos é basicamente um guia prático para regulação emocional. E a ideia aqui é justamente destrinchar esse guia em passos simples que dê para aplicar no dia a dia, transformando ele numa ferramenta de verdade. A nossa jornada aqui vai se dividir em 4 etapas que são essenciais. A gente começa com o detox daquilo que entra na nossa mente. Depois, vamos para um reboot emocional com a prática do perdão. Em seguida, a gente aprende a gerenciar os pensamentos de forma ativa. E, por fim, como selar o dia com paz. Dá para pensar nisso como uma atualização completa de sistema para o nosso mundo interior. Começando então pela primeira fase, o detox diário. O foco aqui é bem simples, controlar o que entra para a gente conseguir organizar o que já está dentro. É tipo fazer uma limpeza de disco no computador, sabe? Só que na nossa própria mente. E aqui vem um ponto que é, olha, fundamental no material de referência. Não se trata de só diminuir a negatividade, a palavra é eliminar. É uma abordagem bem radical, sim, mas a lógica por trás dela é muito poderosa, como a gente vai ver. E o guia é bem específico sobre o que deve ser eliminado. Pensa em noticiário que só foca no medo, música com letra para baixo ou agressiva, ou até perfis em rede social que vivem de polêmica. A proposta é trocar todo esse barulho por algo mais limpo, silêncio ou músicas instrumentais, sons mais neutros. A ideia é que isso ajuda a acalmar e a reorganizar o sistema nervoso. E aqui está a ideia central que amarra tudo isso. O que essa frase resume de forma brilhante é que aquilo que a gente consome com as nossas emoções não só afeta a gente no momento, mas vira a nossa programação mental. É um conceito muito, muito forte. Agora, a gente chega no que talvez seja o coração de todo o processo, o recomeço do perdão. Essa prática é descrita como uma reinicialização profunda das nossas raízes emocionais. Vamos entender direitinho como ela funciona. O foco dessa prática são os pais biológicos. E aí vem a pergunta, mas por que eles? Porque simbolicamente eles representam nossas raízes mais profundas. O material explica que mesmo para quem não os conheceu, essa conexão inconsciente existe. E é nesse nível bem profundo que a prática do perdão vai atuar. E o protocolo é bem estruturado. A prática é para ser feita por 3 meses, alternando a cada dia, um dia para o pai, um dia para a mãe. O guia sugere esse tempo como um ciclo completo para essa renovação emocional. E um detalhe importante, mesmo que a pessoa ache que não tem nada para perdoar, a prática é recomendada se ela sente que existem bloqueios na vida. A oração, ou a mentalização, como preferir, começa com esse ato de libertação mútua. A chave aqui não é achar um culpado, mas sim dissolver completamente a ideia de culpa, tanto para o outro quanto para si. É sobre começar do zero, sabe? Num estado de paz. Depois a oração evolui para um desejo de bem-estar que é mútuo. Repara que não é um vá embora, mas sim um vá ser feliz. A ideia é que a felicidade do outro abre o caminho para a nossa própria felicidade. Uma mudança de perspectiva muito poderosa, não acha? E a oração termina com essa sensação de alívio. É sobre finalmente soltar aquele peso, parar de resistir e abrir espaço para que novos sentimentos possam fluir. É a essência da libertação que a prática toda busca alcançar. Ok, com a base emocional sendo reconfigurada, a gente passa para as ferramentas do dia a dia. Agora é como se a gente estivesse instalando um software novo para gerenciar os pensamentos e as emoções em tempo real. E a primeira ferramenta é essa técnica do cancela, que é extremamente direta. Quando um pensamento negativo surge, a regra é clara. Não entre em debate com ele, não discuta. Simplesmente diga com firmeza cancela, cancela, cancela e troque ele na hora por uma afirmação neutra, tipo paz e clareza agora. E aqui está a lógica por trás disso que é genial. Discutir com um pensamento negativo só dá mais energia para ele. Já interromper corta o padrão pela raiz, antes que ele ganhe força. É uma mudança de postura, de reação para ação. E para complementar a técnica do cancelamento, a sugestão é cultivar o que o material chama de presença sem absorção. O que é isso?
É, por exemplo, observar uma discussão sem se deixar levar pela energia do conflito. E para fortalecer o seu campo interno, a dica é escolher uma ou duas afirmações positivas e repetir ao longo do dia. E finalmente a gente chega na rotina noturna. Depois de um dia de limpeza e gerenciamento ativo, o objetivo agora é selar o dia com intenção, preparando a mente e o corpo para um descanso que seja reparador de verdade. A prática da noite parece simples, mas ela é muito poderosa. Primeiro, um exercício rápido de lembrar 3 coisas boas que aconteceram no dia, para treinar a mente a focar no positivo. E depois, uma oração de gratidão que, em vez de pedir, simplesmente agradece a vida como ela é. Tá, e quais são os resultados que se pode esperar com a aplicação consistente de tudo isso? A fonte lista uma série de melhorias que são graduais: mais paz interior, menos ansiedade, um sono de mais qualidade, mais clareza mental e um estado emocional mais estável, menos reativo. É a construção de um estado interno de mais coerência. E antes de terminar, um lembrete que o guia faz e que é fundamental. Esse caminho não exige perfeição, ele exige disciplina. É a constância, o ato de praticar todo dia, mesmo que de forma imperfeita, que realmente reorganiza a nossa vida. E com isso, a gente encerra essa análise. A reflexão que fica é: de tudo isso que foi apresentado, qual a menor mudança, a menor coisinha que poderia ser feita ainda hoje? Qual entrada diária poderia ser diferente? A resposta para isso pode ser o primeiro passo.